Bolsonaro fez pronunciamento genocida sobre o coronavírus. Eu me chamo Nadson, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, estarrecedor o pronunciamento feito pelo presidente da República na noite dessa terça-feira 24. Foi um show de horrores. Eu separei aqui parte do discurso, eu analisei o discurso todo, muito breve, né? Lógico, como tudo que ele faz, ele não tem capacidade para fazer nada elaborado. Aquele discurso é muito provável que tenha saído de dentro do gabinete do ódio, porque é as loucuras, as insanidades, que são a cara do Olavo de Carvalho, a cara do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e desses conspiracionistas malucos que tomaram de assalto por via de fake news e por conta dessa elite assassina que eles representam, essa elite assassina que eles tomaram de assalto o aparelho do Estado. E aí dentro dessas partes que eu separei, a gente já percebe uma coisa. Primeiro, ele é um mentiroso. Ele mente o discurso inteiro. É o pronunciamento inteiro de mentira. E aí eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo para que vocês possam acessar aquilo que é real e possam comparar com o discurso desse mentiroso. É o maior mentiroso que a gente já teve na história da República no Brasil. Primeiro, ele diz que assim que foi detectado a questão do coronavírus, o Brasil teve uma preocupação de tirar os brasileiros que estavam na China. Mentira! Ele disse na época que custava caro para tirar os brasileiros de lá. Foi preciso uma enorme pressão da imprensa e da sociedade civil como um todo para que ele ordenasse. Foi preciso Davi Alcolumbre falar, presidente do Senado. Aí sim foi que ele tomou uma medida para que os brasileiros fossem retirados da China. Então ele não tem nada de patriota, é um mentiroso e nem tentou resgatar ninguém que estava na China. Segunda mentira. Ele diz que assim que foi detectado a questão do vírus, foi dado um sinal amarelo de alerta e que o Brasil já começou imediatamente a tomar os seus cuidados. Outra grande mentira, portos e aeroportos sequer tiveram fiscalização sanitária. Outra coisa, ele cria um discurso de nós contra eles. Ele cria um discurso do inimigo. O Bolsonaro é o tipo de gente que ele só consegue se promover se tiver alguém para ele ser contra. Porque como ele não tem capacidade de elaborar nada, a maneira dele se colocar no debate, se é que dá para falar de debate, de discurso, as barbaridades que ele fala, é que se colocando contra algo, já que ele não tem o que mostrar dele. É um ser ignorante. Então ele diz o seguinte, para salvar vidas e empregos contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos quem? Qual é essa sociedade em sã consciência que luta contra emprego e para salvar vidas? Uma outra coisa, ele acusa a imprensa de causar pavor. Mentira, a imprensa não está causando pavor no que diz respeito ao coronavírus. A imprensa, ela está mostrando os males que causam uma pandemia. E como ele é uma pessoa avessa, ele tem ojeriza, ele odeia a verdade e os fatos, ele entende isso como uma provocação, porque ele é um mentiroso, anticientificista, que vive de fake news. Uma outra questão, ele diz que no Brasil tem tudo para ser diferente da Itália. Porém, de acordo com os dados disponíveis na OMS, nos principais órgãos de saúde internacionais, colocados numa matéria feita pelo Folha UOL, a Itália, com 3 dias, tinha... aliás, a Itália, com 20 dias, tinha 3 casos. O Brasil, com 20 dias, tinha 291 casos. Então, os primeiros 20 dias no Brasil foram piores que os primeiros 20 dias na Itália. Outra coisa... Ele disse que a imprensa mudou o editorial e agora pede calma, na ideia de que ela teria mudado de ideia, de que sim, ela estaria tratando como um pavor. Mentira! A imprensa não pediu calma para desfazer da quarentena e nem pediu calma para que a população saísse às ruas e voltasse à vida normal. A imprensa pediu calma porque com desespero não se resolveria nada. E não insinuando que tudo deveria voltar ao normal. Ele está dizendo isso porque ele é um mentiroso. O criminoso fala em voltar à normalidade para não prejudicar a economia, desrespeitando todas as autoridades de saúde. O ignorante chega a comentar
a falar, a usar o conceito de terra arrasada, que ele sequer sabe o que significa, que foi um conceito usado tanto nas guerras napoleônicas, no começo do século XIX, quanto também foi usado na Segunda Guerra Mundial, que é a ideia de destruir do seu território tudo aquilo que possa ser útil para o inimigo. Ele chega a comparar o conceito de terra arrasada com o conceito de quarentena, que não tem nada que ver com terra arrasada. A quarentena se refere, no nosso contexto aqui do coronavírus, para que não haja aglomeração e não haja uma difusão em massa do vírus, coisa que já acontece nas pandemias e que a gente tem que evitar o máximo possível a aglomeração para evitar que o vírus se difunda ainda mais do que o que ele já vai se difundir por se tratar de uma pandemia. Então ele diz que é um absurdo a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o cancelamento das aulas, que tem que tudo voltar a funcionar. Ele está na contramão de tudo quanto é autoridade de saúde. A União Europeia está fechada, a Itália, os países membros da União Europeia, Espanha, os países membros de um modo geral estão fechando suas fronteiras. Os Estados Unidos vai viver o ápice da pandemia agora. Outra coisa, a ignorância e o oportunismo dele entram em contradição, porque ele diz que nós devemos preservar e tomar cuidado para não transmitir o corona para os nossos pais, em especial os nossos avós. Como? Se ele é a favor de que volte tudo? Se tudo vai voltar e as pessoas vão entrar em aglomeração, então a difusão do vírus vai ser ainda maior e vai afetar ainda mais o grupo de risco. Uma outra questão, ele não tem base científica para nada. Ele nunca leu uma orelha de um livro, nem uma nota de rodapé de um livro. Aí ele fala, ele usa a experiência pessoal dele para falar de um atleta que ele nunca foi, ele sequer sabe fazer um apoio de frente, para dizer que se ele pegar, vai ser uma gripezinha, um resfriadinho, que isso é pânico e histeria. Veja a maneira como ele se refere a uma infecção pulmonar que está matando milhares de pessoas no mundo todo. E aí a gente tem que pensar uma coisa. O que está por trás do discurso do Bolsonaro? O que está por trás do discurso do Bolsonaro é a mentalidade escravista da elite brasileira, ou melhor, das elites brasileiras. A elite agrária, a elite financeira e a elite industrial. Essa elite, ela sabe que vai ter tratamento. A alta elite vai ter um tratamento diferenciado. Ela tem dinheiro para isso. Ela tem dinheiro para ir para o Albert Einstein. Ela tem dinheiro para ir para o Sírio-Libanês. Então, essa elite personificada na figura do Luciano Hang, o velho da van, que quer que tudo volte, que fica fazendo terrorismo, dizendo que vai acabar com 22 mil vagas de emprego se não voltar. Aquele dono da Madeiro, o Júnior Dusk, que relativiza as mortes, que diz que a gente vai até chorar, mas sem parar a economia, continua trabalhando, para ver o grau de sadismo, de perversidade dessa elite. Outro que fala, o Roberto Justus, né, que se diz investidor, não investe nada, porque investimento, segundo o grande economista Ladislau Dobó, se transforma em alguma coisa. Ele é um mero especulador, ele não investe porque ganha dinheiro com juros. Tem ali uma porção de empresas que também vivem cada vez mais de especulação. E dentro dessa lógica, essa elite sádica, assassina, sem projeto de nação, escravocrata, que não está nem se ligando para o país e que vai ter atendimento diferenciado nos melhores hospitais quando o vírus se difundir, elas não estão nem aí, elas pegam é que volte o trabalho. Elas não querem perder um centavo dos seus lucros. Sabe por quê? Porque no Brasil de Bolsonaro, os genocidas dão as ordens e ele, como capacho que vai e obedece. É isso. Se você gostar dos nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe like e compartilhe nosso material.